Mercado Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. É isso aí, 18 horas e 18 minutos, Emerson W. Dias. Vamos conversar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre o paradoxo de Simpson. É o Simpson, a pessoa acha de Simpson. Não é aquele Simpson lá do desenho animado, que é inclusive do nosso tempo, né? O Homer Simpson. Não, mas sabe que tem gente na ciência que fala que o ser humano é bem parecido com o Homer Simpson, né? Toma várias decisões erradas, enfim, faz um monte de bobagem, enfim. Um monte de lambança. Um monte de lambança. Mas não é esse Simpson, não. O paradoxo de Simpson é um conceito da estatística, né? O Simpson era um pesquisador, por isso ficou com o nome de paradoxo de Simpson. E paradoxo é uma ideia contraditória, né? Uma coisa que parece de um certo sentido, mas na realidade ela evoca outro, né? Então é uma coisa que meio contraditória que você tem que lidar com ela. E o paradoxo de Simpson, ele é uma coisa do tipo assim, ó. Quando você olha para um dado, uma informação, e aí você acha uma conclusão. Aí quando você se aprofunda nela, ou você abre ela de outras variáveis, você percebe que era o contrário daquilo que você imaginava. Então isso acontece muito, né? Por exemplo, o que eu vou trazer aqui é o exemplo acho que mais recente, é quando a gente fala agora, tá na moda, né? Porque o ministro Paulo Guedes trouxe o exemplo do Parasita, né? Para falar da questão do funcionalismo público. Inclusive o Parasita ganhou, o filme, né? Parasita ganhou o Oscar domingo, então o nome Parasita tá nos trend topics do Google, né? E muita gente fala, eu já vi isso, muita gente falando o seguinte, né? O funcionalismo público, o salário deles é mais alto do que a iniciativa privada e aposentadoria, etc. e tal. E este é um dado bruto, realmente. Quando você olha o dado bruto, você vê que de fato é maior. Mas quando você explode, por exemplo, por categoria, daí você vê que não, né? Então, por exemplo, quem que é muito bem remunerado no funcionalismo público? É a elite ali do judiciário, né? Desembargadores, o pessoal de alta hierarquia. Mas a grande massa, que são professores, bombeiros, policiais militares, enfermeiros de hospitais, a faixa salarial é muito baixa, né? Então, a gente, quando tende a avaliar, e agora está a grande discussão que eu acho que vai ser em 2020, é essa questão da avaliação de desempenho do funcionário público, que eu acho muito importante, né? Eu acho que você só melhora aquilo que você consegue medir, de fato, mas eu acho que ela tem que ser democrática, né? Ela não pode ser, vamos medir só o funcionário operacional e a galera que ganha 150 pau por mês, vamos deixar... A staff, né? Então, quando você olha o dado bruto, você tende a dizer o funcionalismo público ele é privilegiado e ele não é avaliado, ele tem um monte de coisa. Mas quando você olha o dado estratificado, quando você tira essa parte mais grossa, você vê que é também uma galera que muitas vezes falta remuneração, né? Você vê o salário de um enfermeiro, de um professor, ele é bem abaixo do que, por exemplo, ele conseguiria na iniciativa privada, né? Então você tem essas distorções que, do ponto de vista somado, parece uma coisa, mas quando você explode por categoria, você vê que é diferente. Então essa é a ideia do paradoxo de Simpson, né? É a gente olhar com mais profundidade o dado e perceber que o dado bruto pode dar uma informação contrária do que na realidade é o dado mais apurado. Teve um evento bem interessante que eu lembro de ter falado sobre o paradoxo de Simpson, é quando se falava, por exemplo, da renovação do Congresso. O Congresso esse ano teve uma renovação de 40%, porque são todos nomes novos, né? Nunca foram deputados. Isso é o dado bruto. Quando você olha o dado líquido, você vê que essa renovação é bem menor que isso. Por quê? O cara é um nome novo, mas ele é filho de um ex-deputado que estava lá há 30 anos, ele é filho de um ex-senador, ele é filho de um desembargador, ele foi secretário de alguma prefeitura. É de família rica. É de família rica. Ou seja, a renovação bruta, ela parece grande. Mas quando você depura, você vê que a renovação não é tão grande assim. Então essa é a ideia do paradoxo de Simpson, né? Que a gente possa usar essa ideia do paradoxo para se aprofundar nos dados e não formar opiniões muito superficiais sobre as coisas, né? Eu acho, por exemplo, que é muito interessante que o funcionalismo passe a ser avaliado. Inclusive isso está na Constituição Federal, né? Isso tem lá um artigo dizendo que você tem que implementar a avaliação
do funcionalismo para ele ter, de fato, o direito à estabilidade, etc., que eu acho muito importante. Tem que ser avaliado até para ele se melhorar como profissional, né? Mas a gente não pode também demonizar o funcionalismo público, achar que ele não precisa existir, né? O pessoal agora com essa ideia do liberalismo, precisamos do Estado mínimo. Eu também concordo com o Estado mínimo, mas o Estado mínimo não é sem Estado, né? Você precisa de um staff lá, de qualidade, bem remunerado, para fazer o serviço para a população decente. E acredito eu que avaliar o desempenho é um dos elementos que vai ajudar a melhorar. Os outros elementos são você ter uma infraestrutura bacana, porque não adianta você ser um bom médico se não tiver instrumento para operar, né? Não adianta você ser um bom procurador público se não tiver nem papel para fazer um documento, né? Ou seja, você precisa de infraestrutura e de processos. Então, se você juntar funcionários bem avaliados, treinados, qualificados, remunerados, com bons processos e boa infraestrutura, aí você tem condições de melhorar o atendimento público no Brasil, que eu acho que é o que todo mundo que paga imposto, né, gostaria de ter do Estado. Agora, não podemos demonizar e achar que são, de fato, pessoas sempre privilegiadas e pessoas que que estão além, né, daquilo que a gente imagina no dia a dia. Tem muita gente boa dentro do funcionamento público, sim, e também acho que tem muita gente encostada, sem dúvida nenhuma. E o que falta para melhorar realmente tudo isso? Olha, eu acho que é você fazer o debate de fato sério, né? Por exemplo, eu acho que o ministro Paulo Guedes, ele erra quando ele faz um tipo de comparação parasita, né? O hospedeiro parasita. Ele pediu desculpa já, eu também falei aqui que ele eu tenho muito respeito pelo ministro Paulo Guedes, está ajudando a colocar o país no trilho, mas é assim, ele foi infeliz chamando os funcionários de parasita. Tem uma parte, lógico, que mas não pode generalizar. Exato. Né? E quando você fala isso, o que acontece? Você, inclusive, perde aquele funcionário que está avaliado, porque ele acredita que... Por exemplo, eu tenho uma aluna na faculdade, que é funcionária pública, e ela me fala, olha, o que eu mais gostaria é que tivesse, de fato, uma avaliação, de verdade. Por quê? Porque ela veio da iniciativa privada, onde ela era avaliada todo ano, e ela chega no funcionário público e não tem avaliação. Então, ela olha para os lados e vai falar, caramba, eu me dou lá 100% de mim, e ganha a mesma coisa que as pessoas que estão lá dando 20% de si, né? Ou seja, eu acho que a avaliação é importante. Mas para que você consiga isso, você precisa ganhar o apoio de quem? Daqueles funcionários que gostam e querem ser avaliados e que veem nisso um benefício. Quando você erra no discurso, você já perde esses aliados, inclusive, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa discussão, tem que ter um vocabulário adequado, correto, e você tem que ser muito transparente no que você espera do funcionalismo. Qual é o tipo de avaliação, o que ele vai ter como recompensa ao ser avaliado, né? Eu acho que você tem que colocar nos postos de atendimento do funcionamento público monitores para as pessoas darem opinião sobre a qualidade do serviço prestado, afinal de contas, o funcionalismo público existe para atender ao cidadão que paga imposto. E né? tem lugar por aí que não tem nem papel, imagina o monitor, exatamente. Né? Então, e esse é um debate importante, né? Nem sempre é só a capacidade humana que vai resolver. Muitas vezes, você tem que juntar a capacidade humana com infraestrutura. Né? Não adianta você, no hospital, não tiver uma máquina de tomógrafo funcionando, que o médico faça um diagnóstico preciso de uma coisa que você tem internamente no seu corpo, né? Não tem como. Se não tiver um tomógrafo lá para resolver, uma ressonância... E isso que nós estamos na Paulista. Estamos falando de tomógrafo, ressonância. Por aí... E não tem nem raio-x. Raio-x está até quebrado em algumas cidades, é verdade. Exatamente. Então, acho que tem que ter um diagnóstico preciso. Por isso é importante o paradoxo de Simpson. A gente não parar na informação superficial. São privilegiados. Não, a discussão tem que ser mais profunda que isso. Tem que descer por categorias. Tem que olhar os casos específicos. E tem que olhar as questões de infraestrutura e de processos também. Porque essas aliadas a um bom funcionalismo público é que vão dar um salto de qualidade na prestação de serviço público no Brasil. Emerson W. Dias, quem quiser entrar em contato com você, quiser te localizar nas redes sociais, como que faz? O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais... Você pode repetir o site? O site é www.oineditoviável.com.br. E nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui e por aí afora. E, para finalizar, queria deixar a nossa frase sempre específica. A frase do dia, né? A frase do dia, que é uma frase do Dan Ariely e do Jeff Kreisler, que fala o seguinte: não existe limite para o esforço que as pessoas fazem só para evitarem pensar. Eu acho que essa frase tem a ver com o paradoxo de Simpson, né? A gente para na informação primeira porque pensar cansa. E a gente sai repetindo uma informação muitas vezes superficial. E acho que tem que ter esse hábito, né, não de Homer Simpson, ter o hábito de se aprofundar um pouco mais nas coisas para dar uma opinião mais embasada e aí construir um debate de fato que agregue para o país.
Obrigado, Emerson. Valeu. Sucesso, viu? Até mais. 18 horas e 27 minutos e o pessoal tá chegando aqui. Quem